Nesse vídeo eu vou te explicar um modelo mental que eu uso para tomar decisões melhores no meu negócio, na minha vida como um todo, que é o modelo mental dos jogos. E eu vou te explicar exatamente o que birosca é essa coisa que eu inventei, como eu uso isso e como usar isso vai te tornar uma pessoa mais estratégica na sua vida, no seu negócio, caso você empreenda, e na sua profissão, obviamente. Para isso, eu quero te dar um exemplo, que é o exemplo desse doido aqui, esse maluco. O nome dele é Robert. E eu tava lá, eu comecei a seguir ele recentemente no Instagram. E eu comecei a perceber uma coisa: o cara posta muito Reels, muito Reels. Eu cheguei nele, obviamente, pelos Reels. E ele posta muito Reels. E eu tava olhando os stories dele hoje, no dia que eu gravo este vídeo lindo, maravilhoso pra você. E aí eu entendi a estratégia do maluco. Não sei se você vai conseguir ver, então vamos tentar dar um zoom. Mas basicamente, o maluco saiu em coisa de nem 60 dias de 80 mil seguidores, que é um número respeitável, para 700 mil seguidores. E ele fez isso basicamente com 5 Reels por dia. Mais de 80 telas de stories, 13, 14 horas de trabalho por dia, blá blá blá. Então, assim, que eu. Isso aqui me impressionou muito, óbvio, né, pelos números, mas eu falei, cara, esse cara entendeu o jogo que ele tá jogando. E é isso que eu quero falar aqui contigo. O que é entender o jogo que você está jogando? Essa é uma teoria que eu desenvolvi baseado numa teoria mesmo, que eu já li em livro. Tem um livro bom do Simon Sinek chamado. Eu ia falar Jogar para Vencer, mas na verdade é outro nome, chamado Jogos Infinitos. Esse é o nome do livro. Dele, onde ele explica a teoria de jogos aplicada para empresa, etc. O que eu vou te falar aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas adaptada para outras realidades e outros contextos. Que é o seguinte, quando a gente fala de jogo, o que a gente está querendo dizer, né? Quando você pensa num jogo, e eu estou falando de jogo mesmo, assim, vamos pensar um jogo de futebol. Jogo de futebol tem regras muito claras, tem uma condição específica para vitória, tem uma dinâmica de jogo, tem condições que te falam como o jogo deve ser jogado, tem, obviamente, regras que ditam, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ou seja, todo jogo, né, todo esporte especificamente, mas esportes coletivos principalmente, e esportes coletivos onde existe uma pontuação e é claramente um vencedor, eles são jogos. E esses jogos são uma das melhores metáforas que a gente pode usar para pensar sobre a nossa vida em diversos contextos. E eu estou usando aqui negócios e mais especificamente redes sociais e criação de conteúdo, porque talvez seja a sua realidade, assim como é a minha, de criar conteúdo para crescer na internet. E quando eu vi o nosso amigo Robert aqui no Instagram falando, eu posto 5 Reels por dia há quase 60 dias, é insano, é insano. Você fala, cara, mas ele entendeu as regras do jogo. E aí eu vou te explicar as regras do jogo rapidamente. A regra do jogo do Instagram é uma regra onde, para você servir o algoritmo, você precisa ter um conteúdo em muito volume, muita frequência, muito rápido, conteúdo altamente compartilhável, óbvio que ele sabe o que ele está fazendo. Depois dá uma procurada dele no Instagram para você entender. O meu foco aqui não é analisar ele no Instagram nem nada disso. E ele é um cara que consegue viralizar muito e isso vai crescer na conta dele de forma orgânica, mas o custo para ele jogar esse jogo é 5 Reels por dia, 12 horas na frente do celular, 80 horas por dia, 80 stories por dia, esse tipo de coisa. Então ele entendeu a dinâmica do jogo do Instagram, que é um jogo onde quem ganha no Instagram é quem posta mais, essencialmente isso, e posta conteúdos que as pessoas querem compartilhar porque é uma rede social. Hoje a principal métrica de sucesso que o Instagram usa para dizer se o post é bom ou não é quantas vezes, quantas pessoas compartilharam ele, né? Essa é a principal métrica que quem está no Instagram busca atualmente para crescer uma conta no forma orgânica. Eu jogava muitas vezes o jogo do Instagram. Talvez você me conheça pelo Instagram, você começou a me seguir aqui no YouTube pelo Instagram. E eu nunca tive resultados bons no Instagram. Minha conta é minúscula, tenho 1.400 seguidores e não é de semana passada, é de alguns anos. Aí você olha e fala, puta, esse maluco deve ser muito ruim de conteúdo. Eu não sou ruim de conteúdo, mas eu sou ruim de Instagram. E eu basicamente decidi mudar toda a minha estratégia de comunicação e todo o meu conteúdo e toda a minha proposta por admitir que eu não quero jogar o jogo do Instagram. Porque o jogo do Instagram é esse jogo que eu acabei de dizer. Altíssimo volume de conteúdo, conteúdos que gerem muito compartilhamento, então vai tender a polêmica e coisas assim, ou coisas que estejam num contexto de uma rede social de entretenimento que nem o Instagram. E eu, depois de muito relutar, porque eu estou há muitos anos no Instagram criando conteúdo, eu falei, cara, deu pra mim, deu essa birosca pra mim, eu vou focar em outra coisa, estamos aqui no YouTube, e eu comecei, e aí caiu a ficha, né, da questão dos jogos, foi vendo ele, refletindo sobre a minha situação e sobre outras situações que eu já tive na minha vida e que eu já vi outras pessoas tendo, eu falei, cacete, é tudo um grande jogo.
E quando a gente não entende as regras do jogo, ou a gente decide ignorar elas ou quebrar elas, como muitas vezes eu decidi fazer, você vai perder ou você vai ser expulso do jogo. Então, quando eu digo que eu quebrava as regras do jogo, especificamente aqui, era qual? No meu caso, que falava muito de marketing, negócios digitais e, honestamente, olha meus vídeos do YouTube há pouquíssimo tempo atrás, você está entendendo o que eu estou querendo dizer quando eu digo isso. É muito recente essa mudança. Então eu falava, cara, eu não falo a linguagem do marketing digital brasileiro. Eu não falo de dígitos, eu não falo de status material, né, de conquistas materiais como grande objetivo de você ter o seu negócio. Eu não falo de plaquinhas de faturamento, eu não fico vendendo lifestyle, eu não quero falar de coisas somente de vendas e vendas e vendas. Eu sempre fui muito na contramão do mercado nesse sentido. Isso é bonito até certo ponto, porque é muito. Spoiler, quando você está tentando jogar um jogo que já tem regras muito claras, tem jogadores muito fortes, e aí, jogadores, eu estou dizendo o que aqui? A concorrência, no meu caso. Eles são muito fortes, etc. É muito difícil de você vencer esse jogo. E foi o que eu entendi. Eu falei, cara, eu não vou ganhar esse jogo nunca. E mais do que isso, eu não vou ganhar e eu estou exausto de jogar esse jogo e eu não aguento mais jogar esse jogo, porque eu não concordo com as regras do jogo. Então, é muito perigoso quando você decide jogar um jogo que você está discordando das regras. E você vai ser expulso ou você vai perder. É uma das duas. Ou você vai ser expulso, e aí quando eu digo expulso por exemplo, num contexto profissional fora de empreendedorismo, eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer com um grande amigo meu que decidiu que ele ia ser o CEO da empresa, só que ele esqueceu de combinar com os russos, no caso com o CEO da empresa, que ele ia ser o CEO da empresa. E adivinha, ele foi chutado para fora da empresa e o cara era, tipo, o VP da empresa. Por quê? Porque ele começou a agir de desacordo com as regras daquele jogo social que é ter uma empresa, um jogo político, né? Estar numa empresa, como eu atualmente trabalho como consultor, é um jogo político, é um Game of Thrones, português claro, assim. Então, assim, você precisa saber jogar o jogo, cara. Você precisa entender, manejar o jogo para você conseguir saber como atuar de forma estratégica, de forma intencional, para você, não é questão de se dar bem, mas é para você continuar jogando o jogo e ter paz mental, que no meu caso é esse. Esse meu amigo, por exemplo, ele violou as regras e falou, ó, beijos, tchau. Por quê? Porque ele começou a violar as regras daquele jogo específico. Então isso é muito perigoso. E aí o outro contexto é quando você não entende o jogo que você está jogando, ou você não entende, nunca avaliou de verdade o jogo que você está jogando, e é uma coisa que eu vejo novamente voltando agora, por exemplo, do empreendedorismo, muita gente que está no mercado digital também e está frustrado com os resultados e etc. E talvez não tenha caído a ficha ainda de, puta, talvez eu esteja jogando o jogo errado, ou talvez eu não tenha entendido quais são as regras desse jogo, ou talvez eu não tenha as habilidades necessárias para jogar este jogo no alto nível, porque não é qualquer um que, por exemplo, consegue viralizar no Instagram e crescer uma conta no Instagram, nem aqui no YouTube, nem em plataforma nenhuma. Você precisa de certas habilidades, você precisa de certas competências, você precisa de certos conhecimentos, etc. E você precisa de muito treino. E é claro que você pode desenvolver boa parte dessas coisas, mas é óbvio que vão ter pessoas que são naturais, você pode dizer assim, que são naturalmente carismáticas, naturalmente falam muito bem, naturalmente são muito atraentes visualmente. Cara, tudo isso num jogo de Instagram especificamente conta muito. Então, o objetivo desse vídeo, e eu estou usando todos esses exemplos de mercado digital e coisa para deixar bem concreto, porque são coisas muito recentes na minha vida, mas isso serve para qualquer coisa na sua vida, serve para qualquer coisa na minha vida. Quando a gente para pensar na vida como um grande jogo, que a gente está jogando vários joguinhos diferentes, em vários contextos diferentes, com pessoas diferentes, com objetivos diferentes de jogos, com dinâmicas de jogos diferentes, a tua vida fica mais fácil. Em português, claro, porque você vai começar a pensar com clareza, que é a coisa mais importante do mundo se você quer se tornar uma pessoa estratégica, é pensar com clareza. Pensar com clareza é você conseguir entender a realidade pelo que ela de fato é e não pelo que você gostaria que ela fosse. Quando você toma esse banho de realidade e entende como as coisas funcionam, você fala, cacete, alguns jogos eu não quero jogar, alguns jogos eu nem consigo compreender, alguns jogos eu sou muito ruim, então eu não vou jogar. Você vai precisar fazer escolhas e vai ter, obviamente, os jogos que você fala, nossa, esse jogo eu sou muito bom, então eu vou focar neste jogo porque eu quero me tornar bom nele. Vou dar um exemplo idiota meu, mas que talvez seja muito concreto e fácil de compreender. Eu entendi que, cara, na questão de atividade física, esporte, eu nunca vou ser gigante. Ponto. Português, claro, eu simplesmente não tenho a genética. Eu treino todos os dias há anos. Eu como bem, me alimento bem, etc. Eu treino certo. Eu não sou gigante. Eu tenho massa, beleza, mas tipo, eu não sou. Mas uma coisa que eu falei, cara, eu
por que eu gostaria disso, né? Eu comecei a falar. Eu não sei por que eu quero isso. Então, eu nunca vou ficar gigante, assim. É um jogo que eu não tenho como vencer. E a única concorrência que eu tenho nesse jogo sou eu mesmo, né? Porque eu não sou bodybuilder nem nada disso. Então eu desisti desse jogo. Eu falei, cara, eu vou manter. Eu vou jogar esse jogo como? Vou meter o. Vou ficar ali treinando, vou fazer dieta, quero ganhar mais massa, quero ganhar mais definição, né? O famoso meter o shape, mas o meter o shape, no meu caso, não é ficar gigante nem nada disso. Mas o que eu troquei, eu falei, eu quero começar a correr. E eu comecei a correr. E aí eu já corri durante muitos anos, lá para 2015, muitos anos atrás, eu parei, eu voltei na pandemia, e aí quando eu me mudei de cidade, eu voltei a correr, mas eu corria muito errado, eu corria muito torto, tipo, sem planejamento nenhum, sem direcionamento nenhum, e eu não estava evoluindo na corrida. E eu comecei a ficar muito frustrado, porque eu falava, cacete, imagina você fazer uma ação todos os dias, tá? É isso que é o problema de você não entender o jogo. Imagina você fazer uma ação todos os dias, repetir ela, esperar que aquelas coisas mudem. As coisas não mudam e você olha e fala, eu não sei qual é a cagada que eu estou fazendo. No meu caso, eu precisei de 2 minutos de reflexão para falar, olha, a cagada que eu estou fazendo aqui é porque eu não estou seguindo um plano. Eu não tinha um plano. Um plano de alguém que manja de corrida para me falar, olha, Marcos, para você evoluir na corrida, você vai precisar fazer esse tipo de treino, com essa intensidade, com essa distância. Você vai fazer isso? Então, adivinha o que eu fiz? Eu comprei um curso de como correr, literalmente. O Viva Corrida da Raquel Castanharo, eu recomendo bastante, por sinal. E eu sigo a planilha de treinos lá. E eu estou, esse domingo, que eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de agosto, é no domingo, eu não vou lembrar agora que dia é domingo, então esquece qualquer coisa que eu vou falar agora, porque pra gente vai estar errado, mas no domingo próximo eu vou correr 21 quilômetros pela primeira vez na minha vida. É, isso há 6 meses atrás era impensável para mim. Mas por que eu consegui correr 21 quilômetros? Porque eu vou conseguir, né? No caso que eu não corri esse vídeo. Você talvez esteja vendo esse vídeo depois de eu ter gravado, já ter corrido, mas ó, nesse momento eu não corri ainda. Eu entendi o jogo da corrida e eu entendi que é um jogo que eu consigo jogar. Esse é um jogo que eu consigo jogar e eu tô feliz com os meus resultados na corrida. Eu não vou ser o mais rápido nunca, nem quero ser o mais rápido, mas eu consigo. E eu entendi que no jogo da corrida, para você se dar bem nele, você precisa de uma planilha de treino, você precisa de uma dieta específica. Então, eu tenho uma nutricionista especializada em corrida. Você precisa de X tipo de exercício de fortalecimento para você não se quebrar. E, cara, eu comecei a levar a sério a corrida desde o final do ano passado e hoje os meus resultados são insanos. Porque eu era muito ruim. Eu não estou exagerando isso. Eu não corria 5 quilômetros em meia hora, assim, quase morrer no processo. E hoje eu estou correndo. A última vez que eu corri muito longe foi 19 quilômetros. Eu corri bem 19 quilômetros. Eu vou correr esses 21 bem também. Então, esse é o poder de você entender o jogo, porque quando você entende o jogo, você entende a dinâmica, né, do que acontece, do que eu preciso fazer para ter sucesso nessa área específica da minha vida. Eu preciso fazer X, Y, Z, essas são as regras, é assim que essa birosca funciona, é assim que as coisas não vão funcionar se você decidir agir. Quando você pensa assim, adivinha, você vai conseguir atuar de forma 1000 vezes mais estratégica. Portanto, a reflexão que eu quero que você saia desse vídeo, a provocação, é: você sabe quais jogos você tem jogado e você entende a dinâmica desses jogos, e esses são jogos que você gostaria de estar jogando de verdade? Talvez você se veja na mesma situação que eu estava algumas semanas atrás, olhando para minha criação de conteúdo, para meu posicionamento de marca, para o meu negócio como um todo, e falando: eu não sei por que eu estou jogando esse jogo, porque eu não aguento mais jogar esse jogo, eu não gosto de jogar esse jogo, eu continuo insistindo nesse jogo. Era tipo o oposto do ser estratégico, no meu caso aqui. E aí eu falei, cara, tá tudo errado, mas aí eu caiu a ficha, eu falei, cara, eu tô jogando o jogo errado. Eu preciso mudar o meu jogo. Então, o jogo é o quê? Para mim, Marcos, tá? Agora, isso aqui é bastidor, bastidor, bastidor. O jogo para mim é gravar vídeos longos para YouTube, falar com você aqui com calma, em vídeo que tem 15 minutos de duração já, que vai ser mais consumido por pessoas que querem pensar melhor. Até porque eu não tenho a mínima ideia do título e thumb desse vídeo para eu conseguir fazer ele chegar nas pessoas, mas eu vou resolver esse problema depois. E o que você precisa entender é que a vida funciona assim, a vida funciona por jogos. Então, você vai ter o jogo do casamento, cara, é o jogo que eu tô jogando desde abril, quando eu me casei com a Priscila. Então, é outro jogo e eu preciso entender as dinâmicas de como ter um casamento saudável. Obviamente, eu não sei ainda, eu tenho, né, estamos em 4 meses de casado, então, apesar da gente já namorar há muitos anos, eu sei lá como fazer isso funcionar ainda, eu tô entendendo a dinâmica desse jogo, mas entenda que a vida funciona por jogos. Entenda que a vida funciona por
decisões que você precisa tomar num contexto específico, e nesse contexto específico algumas coisas funcionam, algumas coisas são possíveis, outras coisas não são possíveis, algumas coisas são respeitadas, outras coisas não são respeitadas. E principalmente se você se ver num jogo que envolve outras pessoas, como é o caso de criar conteúdo, subir na carreira dentro da empresa que você trabalha, qualquer coisa, você precisa entender qual é a dinâmica dos jogadores e como esses jogadores interagem entre si. E onde você se interage entre si nessas coisas. Eu sei que isso é muito metafórico. Eu sei que isso é bem abstrato em vários conceitos e é um pouco, sim, é um pouco conceitual. Porém, é muito importante porque o que eu quero te passar aqui é um modelo mental. O modelo mental nada mais é do que, imagina que é um software que você instala no seu cérebro que te faz pensar por um certo ângulo. Ou seja, eu estou direcionando o meu pensamento, logo as minhas ações, pensando as coisas sobre um certo ângulo, por uma certa intenção. Esse é quando eu falo de é o modelo mental dos jogos, e eu sei lá se alguém já usou esse nome, eu estou inventando esse nome agora. É um modelo mental, ou seja, imagina que é um software que está te colocando uma lente, melhor ainda dizendo, para você enxergar o mundo de outra forma como jogos. Alguns jogos são nós com nós mesmos, como é o caso que eu dei aqui, por exemplo, da academia, de correr. Outros são com outras pessoas, como é construir um negócio, como crescer um perfil numa rede social que nem o Instagram, é um casamento. Alguns outros são mais isolados ainda em relação a ser, tipo, o jogo de como me tornar bom estudando, como me tornar uma pessoa focada. É um jogo isso. Então, eu acho muito mais interessante isso porque é mais concreto no final do dia. Porque eu falo, putz, se eu quero me tornar uma pessoa mais focada, quais são as ações que uma pessoa focada faz? Quais são as ações que não fazem? Quais são as regras desse jogo? Se eu violar essas regras, o que acontece? Começa a pensar assim, que eu te garanto, você vai ter muito mais clareza de como você deve agir de forma intencional, de forma estratégica, e a única coisa que ser estratégico te dá no final do dia, e é a coisa mais importante de todas, além de te dar poder, controle, é paz mental, porque ser uma pessoa estratégica é ser uma pessoa que tem clareza mental e tem paz principalmente. Por hoje é só, me diga aqui embaixo se você gostou desse vídeo, um grande abraço e não se esqueça, ser estratégico é a verdadeira liberdade.